Neste momento, vamos para mais um vídeo para o canal. Vamos continuar estudando a Bíblia Sagrada. E eu continuo pedindo a você que não se inscreveu, se inscreva. Deixe o seu like, ajude o canal a crescer. Eu dependo de você para o canal ter crescimento. E por isso é que eu peço que você dê o seu like e nos ajude. E hoje eu quero estudar alguns pontos do capítulo 7 do livro de Marcos, segundo o que Marcos escreveu. E o livro de Marcos relata que o Senhor esteve com muitos dos fariseus, dos escribas, homens que eram considerados preparados para trazer os ensinos da Escritura. Eram estudiosos, eram religiosos. Porém, nós precisamos fazer algumas observações que fez o Senhor a respeito da sua religião que eles estavam ensinando, como eles estavam se procedendo. E a Bíblia nos mostra que ele chamou os fariseus e disse a eles que eles tinham uma preocupação somente com as tradições e deixavam o valor da realidade da palavra de Deus, eles deixavam de lado, preocupando-se com as suas observações religiosas, tradições. E ele falou sobre lavar do copo, lavar das mãos. E eles interpelaram o Senhor a respeito dos seus discípulos que não observavam as tradições. Aqui nós vimos, no verso 6 do capítulo 7, diz o seguinte: E ele respondendo, disse-lhes: Bem profetizou a Isaías acerca de vós, hipócritas. E disse-lhe: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus chamou eles de hipócritas, que estavam só observando as tradições e deixando as verdades. Hipócritas, que quer dizer um ator. Ele estava fazendo um papel, aquilo que ele não era. Era um hipócrita, era ator. Eles tinham como observação do povo que eles eram uns religiosos, homens de grande conhecimento. Porém, Jesus disse: vocês são hipócritas. E então disse: vocês são atores e não observam. E Jesus mostrou a ele no capítulo 11 que eles, pelas suas tradições, eles traziam a narrativa que não era conveniente para um religioso. Disse o seguinte, no capítulo 11, ele diz assim: Porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corba, isto é, oferta ao Senhor. Então, todos os filhos que tinham posse, ele deveria honrar o seu pai e a sua mãe com os seus bens. Porém, eles criaram, dizendo: Jesus, vocês criaram um meio de vocês deixar de cumprir os seus deveres. Por quê?
quando vocês dizem que a sua mãe, o seu pai, vocês disserdes que o que eles poderiam desfrutar do que lhe pertencia, receber de nós os bens para o seu cuidado, vocês dizem que isto é corba, isto é uma oferta ao Senhor. E com isso vocês deixam de honrar o seu pai e a sua mãe. E a honra ao pai e à mãe tinha até um mandamento, que era para que acrescentasse os seus dias na face da terra. Era para que fosse abençoado aquele que honrasse o seu pai e a sua mãe. Aqui, eles mudaram o sentido, só no eles dizer que era corba, eles ficavam isentos de cumprir os seus deveres para com seu pai e a sua mãe. Mas não era isso que a Bíblia dizia, mas eles cuidavam as tradições e não o que a Bíblia dizia. E ele foi além dizendo, porque não entra no seu coração, mas no ventre é lançado fora, dizendo ainda, o coração do homem sai os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja e a blasfêmia, a soberba. Então, começava nos maus pensamentos tudo isto que ele apresentou. E lá no coração estavam maus pensamentos. E isto é que desqualificava o homem de servir a Deus. Não era o lavar as mãos, nem o copo, nem comer com uma mão suja. Mas o que desqualificava é o que estava no pensamento, gerando homicídio, adultério, e tudo isto é o que desqualificava o homem de servir a Deus, os adultérios. Quando nós vimos a vida de Jacó e de Esaú, na nossa ótica humana, nós desqualificava a Esaú, ou seja, a Jacó, porque Jacó foi um trapaceiro. Porém, Deus desqualificou a Esaú. Por que Deus desqualificou a Esaú? Porque Jacó buscava o que pertencia a Deus, ele queria adquirir o que trazia para ele o conhecimento da vida eterna. Era isto que Jacó buscava. Porém, Deus, que lia os pensamentos, ele desqualificou a Esaú. Porque quando Jacó buscou a primogenitura, Esaú perdeu a primogenitura. Aquilo criou nele, nos seus pensamentos. Nasceu no seu pensamento o homicídio. Ele dizia consigo, meu pai morrerá e eu matarei a Jacó. Então, no seu pensamento, já cometeu o homicídio. E Deus, que conhecia os pensamentos, era lá que nascia os maus pensamentos no seu coração. E isto trazia a ele a desqualificação. Veja uma coisa, que o homicídio, ele nasce nos maus pensamentos. E isto é que traz ao homem
A sua natureza pecaminosa é o planejamento de um homicídio. Não é o que entra, mas o que sai pela boca, do fundo do coração. Quando é planejado um adultério, ele nasce no pensamento. Nós precisamos termos cuidado para reconhecer e saber o que desqualifica o homem de herdar a vida eterna. Portanto, leia o capítulo 7 de Marcos com bastante atenção e veja se você é um ator religioso ou você é um cumpridor dos seus deveres de um verdadeiro cristão que ama a palavra de Deus e serve a Deus com lealdade. Disse ali que nos maus pensamentos nasce a avareza, os adultérios, os homicídios, e tudo isto começa nos maus pensamentos. Vamos cuidar que nós não venhamos a ter isto, deixar nascer isto dentro de nós. Que Deus nos ajude a entender cada vez mais a palavra de Deus. E não se esqueça, se inscreva. E eu agradeço os que já estão inscritos. E agradeço aqueles que estarão se inscrevendo, deixando o seu like para o crescimento do canal. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. E reconhecemos o que nós desqualifica de viver a vida eterna. E não sigamos as tradições, mas as verdades bíblicas para nossa vida espiritual ser melhor cada dia. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.